Pessoal, hoje a gente vai falar de imposto de renda. Na aula passada, a gente falou de IOF, né? Foi a última aula, tem aula lá no canal do YouTube. Estou dando uma focada aqui para ver se fica bom. Tem aula lá no canal do YouTube, tá? Sobre IOF. Então, com isso, hoje e amanhã, né? A gente vai falar de imposto de renda. Amanhã a gente vai complementar essa aula de hoje. Então, hoje e amanhã a gente termina todos os impostos federais, todos os impostos da União. Tá? A gente viu IGF, IPI, Imposto de Importação e Exportação, IOF, ITR, tá? A gente viu todos os 7 impostos da União e agora a gente fecha vendo o imposto de renda, que é o tema da aula de hoje e da aula de amanhã. A gente vai falar agora das características gerais, tá? Depois vocês vão me falando aí se não está tendo algum bloqueio, alguma coisa. Eu estou no 4G, tá? E se vocês estão escutando bem o áudio, tá? Se tiver algum problema, eu posso ir para um outro lugar aqui da casa. Cansei de ficar no escritório e agora eu vim para a varanda, pelo menos se distrair um pouquinho mais. Apesar que hoje está bem frio, né? Hoje está bem frio. Pois é, por isso que eu separei 4 aulas para imposto de renda, porque realmente ele demanda uma análise um pouco mais pormenorizada. O áudio está meio baixo. Deixa eu ver se eu botei no máximo aqui do celular. Daí vocês vão me atualizando aqui, tá? Bem, vamos lá. Já chegou bastante gente aqui na aula. Vamos Vamos dar continuidade, então, a esse imposto federal, que é o imposto de renda. Se vocês forem ver, né, até um pouco contextualizando um pouquinho mais, em termos de tributário federal, o imposto de renda e o PIS e COFINS são os tributos que mais geram demanda do contencioso, né, e que até geram mais dúvidas também de demanda do consultivo, né? Então, existe realmente um contencioso muito forte, muito grande em cima do imposto de renda, sobretudo do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? E também sobre o PIS e COFINS. Né? Há uma tentativa, né? Eu vi até agora à tarde o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que iria retomar a pauta de reformas. Eu não sei em que medida isso realmente pode vir a acontecer ou não. E uma das pautas que ele falou que seria necessário colocar em discussão e votação a partir de agora na Câmara seria a reforma tributária. A ideia da reforma tributária é justamente mexer na tributação do consumo e, portanto, mexer no PIS e COFINS, que é um tributo que eu ainda quero ver com vocês para a gente falar de contribuições. Mas só para contextualizar, porque o PIS e COFINS era muito contencioso tributário. E ele eventualmente havendo uma reforma tributária, o PIS e COFINS ia ser extinto, né? E iria integrar um IVA nacional, um IVA federal, e, portanto, o contencioso ia ficar em cima desse novo imposto, vamos dizer assim, que fosse criado a partir da reforma, com a junção de outros tributos, dentre eles o PIS e COFINS. No imposto de renda, eles não pretendem mexer, né? Surgiu uma ideia de colocar a possibilidade de criação de um IGF, né, que consideraria também, dentre grandes fortunas, alta renda, né, mas isso não ganhou muito fôlego no Congresso Nacional nem no Ministério da Economia, no Poder Executivo. Então, ficamos muito provavelmente apenas com uma reforma tributária concentrada em tributos relativos ao consumo, tributos relativos a patrimônio ou a renda, né, como, por exemplo, o imposto de renda, o ITR, o IPTU, o imposto sobre grandes fortunas, eles não vão ter mudanças sensíveis, né? Os pesquisadores, né, eles acabam compreendendo, né, tem até acabo compreendendo
esse tipo de tributação como um caráter não só de fiscal, de fiscalização, de arrecadação tributária, mas também como um caráter extrafiscal, né? Uma tentativa de utilizar o tributo para poder tornar o sistema mais justo, mais igualitário e melhorar também a distribuição de renda. A ideia de você criar, por exemplo, um IGF que considerasse uma alta renda e um alto patrimônio seria uma possibilidade de melhorar a distribuição de renda no Brasil, ainda que não necessariamente ele viesse a arrecadar recursos tão vultosos. E, no entanto, não me parece que o sistema político esteja sensível a esse tipo de raciocínio, que eles encaram realmente só apenas uma tributação sobre o consumo. A reforma tributária ela é focada numa tributação sobre o consumo. Em regra, né, a gente sabe, a tributação ela gira em torno de três grandezas: do patrimônio, né? Então você tem, por exemplo, os imóveis, os automóveis, você tem as propriedades rurais. Professor, se entrar o IGF, pois é, né? Seria uma ideia, né? Tributar Ferrari, McLaren, Bugatti, enfim, carros talvez superiores aí. Boa noite, Léo. Carros talvez superiores aí a R$ 1 milhão, né? Seria interessante essa tributação, né? Embarcações, aeronaves, que hoje não têm uma tributação, poderiam passar a vir a ser tributados. Pois é. Muitos dizem, né, que a tentativa de criação até de um empréstimo compulsório ou de um IGF nesse momento, na verdade, ia acabar tributando pessoas físicas, profissionais liberais, né, como, vamos dizer assim, altamente bem-sucedidos, como médicos, advogados, executivos do mercado financeiro, enfim, esse tipo de pessoa que normalmente acaba adquirindo esses bens de alto valor. Enfim, a gente precisa estudar também um pouco para saber como é formada a riqueza no Brasil, para daí ter um tributo que acompanhe a sofisticação desse nível de renda e de patrimônio. Eu acho, particularmente, uma ideia interessante. A própria Constituição assim dispôs, né, estabelecer a competência da União para o IGF e, lamentavelmente, até hoje não foi criado esse tributo. Poderia, sim, ser uma alternativa a mais de arrecadação e também, sobretudo, uma alternativa a mais de extrafiscalidade, né, equilibrar um pouco a distribuição de renda no Brasil. Mas, enfim, eu não apostaria no cenário pro IGF. O cenário que se vislumbra é uma reforma do consumo, né? Então é uma reforma sobre PIS/COFINS, ISS, ICMS, IPI, basicamente sobre esses 4 tributos, né? 2 federais e 2 um estadual e um municipal. Bem, mas falando especificamente do imposto de renda, né? A Constituição ela estabelece uma competência para a União, então o imposto federal, todos os impostos que a gente viu até aqui são impostos federais, tá? Ela estabelece uma competência para a União para instituir a cobrança sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Normalmente, né, a gente utiliza um processo até de metonímia, né, e utiliza apenas como se fosse um imposto sobre a renda, mas ele não se vincula única e exclusivamente à renda. O imposto de renda, na verdade, é um imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Então, a primeira observação que é importante vocês ficarem cientes é que o IR, né, o popular IR, imposto de renda, na verdade, é um imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Professor, e o que é renda e o que são esses proventos de qualquer natureza? Bem, como a gente estava falando, naturalmente o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ele não vai incidir sobre situações que, na verdade, representam um patrimônio da pessoa. Então, por exemplo, não é autorizado você tributar a título de imposto de renda ou de proventos de qualquer natureza o imóvel, a embarcação, a aeronave,
a fazenda, porque esses tipos de manifestação de riqueza, na verdade, representam uma riqueza ancorada em algo patrimonial, em algo estanque, que tem um valor, mas que não representa, propriamente dito, uma renda, nem proventos de qualquer natureza. Se você for olhar na história da tributação, ela evoluiu seguindo justamente essas três grandezas. No primeiro momento, você tinha um comércio bem concentrado, ainda comparado com dias de hoje, um volume comercial bem incipiente em relação aos dias de hoje. E, portanto, a maioria da riqueza das pessoas estava concentrada onde? Nas terras. Portanto, num patrimônio fixo. Então, a maioria dos tributos, eles eram direcionados para a terra, para a propriedade, para o patrimônio. Depois, se evoluiu para a ideia do consumo, né? E, portanto, começou-se a tributar, a partir do crescimento desse comércio, a possibilidade de se tributar as trocas. Depois, né, aí já mais recentemente, com a Revolução Industrial, em que você começou a perceber que as empresas começavam a surgir empresas, né, corporações de ofício, empresas, salários, né, uma massa de operários. Então, se começou a perceber que esse tipo de riqueza que era gerada agora não era uma riqueza ancorada num patrimônio, não era uma riqueza ancorada no comércio, no consumo, e não era portanto, era uma riqueza nova, que aí eles começaram a entender e compreender esse tipo de riqueza como uma riqueza que eles começaram a chamar e começaram a tributar, né, principalmente ali na Europa, né, na Inglaterra, Revolução Industrial e França, que é justamente a renda. Então, a renda, né, consistia em tributar o quê? Lucro das empresas, salário, né? E, portanto, mudava radicalmente, né, a tributação que se ancorava até então, basicamente, sobre uma tributação sobre patrimônio e comércio e consumo. Né? Desculpem. Então, a partir desse universo, né, se começou a compreender, dentro desse conceito de renda, essa ideia de, sobretudo, né, e permanece até hoje, né, o lucro e os salários. Mas veja, renda e proventos de qualquer natureza não se reduz apenas a lucro e salários. Existem outros componentes, outras possibilidades dentro do conceito moderno de renda e proventos de qualquer natureza que a gente pode inserir na competência estabelecida pela Constituição para a União com relação a esse imposto específico. Como que a gente, então, pode construir um conceito moderno de renda, professor? A gente pode, né, partir da ideia e buscar o que diziam os economistas, que, de certa forma, foi o conceito, né, integrado aqui na nossa legislação pelo Código Tributário Nacional. Os economistas diziam o seguinte: existem, na verdade, dois tipos de renda. A renda produto, ou seja, a renda produto de uma fonte permanente, que seria justamente ou capital ou trabalho, ou a conjugação de ambos. Então, por exemplo, capital, né? O que é que eu gero a partir do capital? O lucro, então, é uma renda. Ou a renda decorrente de ganhos salariais, né, do trabalho, ou da combinação de ambos, né, de capital e trabalho. Então, a renda que eu gero a partir do capital e a partir do trabalho, eu posso tributar a esse título. Então, seria a renda produto desse tipo de situação. São fontes permanentes que te geram ganhos, e em razão desses ganhos a gente os tributa a título de renda e, em algumas situações, como a gente vai ver que é o segundo conceito, a título de proventos de qualquer natureza. E os economistas ainda diziam, existe uma outra possibilidade, né, que seria a chamada renda acréscimo, que seria a possibilidade de você analisar é como se você tirasse uma fotografia das pessoas, considerando um espaço de tempo, e analisasse naquela fotografia qual era a riqueza que ela tinha, o patrimônio que ela tinha. E aí, num segundo momento,
você analisaria, considerando o tempo decorrido, se aquele patrimônio foi objeto de um crescimento, de um acréscimo. Então, teria uma renda como um acréscimo, a partir da análise de dois momentos. Se houve crescimento, então, em razão disso, eu tributaria esse acréscimo. Renda produto, claro, Jéssica. A renda produto, ela considera uma fonte permanente da produção da riqueza e ela está restrita a duas situações. Ou uma renda produto do trabalho ou uma renda produto do capital. Ou ainda, naturalmente, que seria uma terceira situação, melhor dizendo, né, da junção do capital com o trabalho. Então, na renda produto, eu tenho a renda que é produzida a partir do capital, do trabalho ou da junção de ambos. Na renda acréscimo, eu sempre vou considerar, num determinado espaço de tempo, né, a possibilidade de você fazer uma análise fotográfica. Então, você considera o tempo e, a partir dali, você considera, diante de um tempo decorrido, o que houve de acréscimo patrimonial e daí você tributa esse acréscimo. Se você for além do acréscimo, aí você está tributando o patrimônio. E a competência constitucional é para tributar o quê? A renda e não o patrimônio. Então, patrimônio, né, é uma coisa e renda é outra. A renda ela pode ser ou o acréscimo patrimonial, né, os ganhos, né, a soma, aquilo que você enriqueceu, ou o produto, né, ou seja, aquele ganho que decorre da exploração do capital, ou da exploração do trabalho, ou da exploração de ambos. Isso, evolução patrimonial, perfeito. Poderia ser dito em outras palavras dessa forma. A Jéssica, a tributação sobre a renda acréscimo seria como a tributação sobre uma aplicação financeira. Isso. Então, você tem lá... isso aí também poderia ser incluído como uma tributação da aplicação financeira do produto do capital, né? Se você tem lá um capital investido, aí você retira em cima o lucro em cima daquele capital que você investiu. A melhor forma de você pensar a renda acréscimo seria justamente a tributação com o conceito que a gente fala de ganho de capital. Por exemplo, você compra um imóvel hoje, 2020. Imagina que daqui a 10 anos você comprou um imóvel por 1 milhão, daqui a 10 anos você resolve vender esse imóvel. Como disse o Érico, não é uma evolução, acréscimo no sentido da evolução do patrimônio, ou seja, o que ele se valorizou, e não necessariamente se eu tenho mais outros imóveis. Mas eu tenho aqui esse imóvel que custou R$1 milhão e daqui a 10 anos eu resolvo vendê-lo e consigo vendê-lo por R$3 milhões. Houve um ganho de capital aqui. Eu paguei 1 milhão e vendi por 3 milhões. Então, tive um acréscimo de renda de 2 milhões de reais. Esse acréscimo ele é tributado a título de renda acréscimo. Tá? A renda produto é uma renda produto de uma fonte permanente. Pode, por exemplo, considerar a própria aplicação financeira, fixa lá e ela vai te dando alguns dividendos, alguns rendimentos de juros, lucros e tal, ou, no caso da renda produto do trabalho, você exerce lá uma profissão, tem um emprego e recebe um salário pela venda da força do seu trabalho, tá? Ou você tem uma empresa e essa empresa te gera um lucro pela exploração do capital que você investiu com o trabalho que você dedica àquela empresa. Então, isso seria a renda produto, tá? Existe ainda, né, uma terceira situação que ela não foi acolhida pela nossa ordem constitucional e nem pelo Código Tributário Nacional, porque o artigo que trata a respeito de esmiuçar essa competência tributária, que é o artigo 43 do CTN, não tratou dessa possibilidade, e a maioria dos ordenamentos não trata dessa possibilidade, que seria considerar o que eles chamam de renda imputada, que é mais ou menos, né, traduzindo,
seria uma ideia de uma renda enquanto comodidade. Você consideraria, por exemplo, um certo patrimônio e estabeleceria um valor, né, que aquele patrimônio te traz em termos de comodidade. Então, por exemplo, o fato de você morar num imóvel próprio e não de aluguel te traz uma comodidade, isso seria mensurado e você pagaria um imposto de renda em razão disso. O fato de você ter um automóvel e não se servir do transporte público, isso seria uma vantagem, uma comodidade e teria de haver um pagamento de imposto de renda em razão disso. O fato de você ter, sei lá, uma máquina de lavar e não precisar lavar sua própria roupa também deveria ser mensurado em termos de valor e, portanto, deveria seguir o imposto de renda em razão disso. Veja, é muito difícil quantificar isso na realidade, principalmente considerando que no Brasil mais ou menos 20, 25 milhões de pessoas pagam imposto de renda pessoa física, fora as pessoas jurídicas, então seria muito complexo imaginar esse tipo de situação. Então, em razão disso, e a maioria dos ordenamentos, salvo engano, um ou outro aqui absorveu essa ideia de renda imputada, mas, em regra, todos os ordenamentos jurídicos, né, no Brasil e no exterior, eles utilizam essa ideia de renda produto do capital e do trabalho e renda acréscimo, no qual você considera a diferença, né, de situação patrimonial daquele cidadão. Na renda produto, né, você tem realmente um esforço ali constante e um retorno. Você pode também, e é por isso que se fala em proventos, né, de você ter feito um esforço no passado, como, por exemplo, o trabalho assalariado, esse trabalho te rendeu uma aposentadoria. Essa aposentadoria você recebe porque você pagou uma contribuição previdenciária no passado. Mas você não recebe a aposentadoria por um trabalho atual, por um esforço atual, por uma exploração atual do seu capital, nem do seu trabalho. Eu não sei se a gente estiver falando da Previdência Complementar. Então, o pagamento de aposentadoria, né, de proventos, também está sujeita ao pagamento do imposto de renda, a depender naturalmente do quantitativo envolvido, tá? Vamos lá. Certo, essa era a pergunta da Jéssica. Se vocês tiverem algum questionamento, por favor, né, comentem aqui ou falem, enfim, fiquem à vontade. Vamos lá. Então, posto esse conceito, né, de renda produto e renda acréscimo, seria interessante, né, vocês darem uma lida no que estabeleceu o artigo, deixa eu ver, aqui do CTN, o artigo 43, tá, do Código Tributário Nacional. O artigo 43 do Código Tributário Nacional vai dizer o seguinte: o imposto de competência da União, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. A gente vai ver já já esses conceitos. Mas vamos para o inciso primeiro, de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Perceba que o nosso Código Tributário Nacional reconheceu e absorveu esse conceito econômico de renda em sua integralidade. E tem como fato gerador o quê? A renda, assim entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E o inciso segundo, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais, renda acréscimo. No inciso 1 eu tenho renda produto e no inciso 2 eu tenho renda acréscimo, não compreendidos no inciso anterior. Então, percebam que o Código Tributário Nacional, ele aceitou esses dois conceitos, tanto de renda produto quanto de renda acréscimo. Outra observação importante no parágrafo 1º é que a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem da forma de percepção, né? É uma tentativa aí de você
tributar, né? Ou melhor dizendo, a tentativa não, é uma posição real, né, para você tributar o ato ilícito, a renda decorrente de ato ilícito, não tributar o ato ilícito, porque às vezes a gente acaba cometendo algumas impropriedades ao falar, mas tributar a renda produzida em decorrência de atos ilícitos. Isso é possível, né? Isso é permitido, desde quando a gente vê o conceito de direito, de tributo, a gente sabe que é possível a tributação do produto decorrente do ato ilícito. E aí o parágrafo 1º, ele traz uma regra que sufraga esse entendimento, né? Que confirma esse entendimento. Então, é possível, sim, por exemplo, a esse título, de tributar a renda proveniente, por exemplo, do tráfico de drogas, né? Inclusive, ultimamente, com essa quarentena, eu tenho assistido muita série com essa temática, né? Muito envolvendo o tráfico de droga, né? Então, o Netflix produz bastante material sobre isso, né? É no México, na Colômbia, em tudo que é lugar, eles tratam do tráfico de drogas, Europa, enfim. Então, aqui no Brasil, por exemplo, houve uma época em que o Fernandinho Beiramar, que talvez alguns não saibam, né? Mas foi, e não sei se ainda tem atividade nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa presa ainda continua a realizar esse tipo de atividade, um dos grandes traficantes do Brasil, né? E aí, no período áureo, ele chegou a ser individualmente um dos CPFs, pessoa física, a mais pagarem imposto de renda no Brasil, né? E, naturalmente, era sabido que a renda dele, que ele pagava os tributos, né, atividade lavando dinheiro, era justamente de origem ilícita, do tráfico de drogas, tá? Então, eu já sei qual é o aspecto material, né, do imposto de renda, mas a gente precisa ainda, antes de ir para os demais aspectos, né, que todos os tributos que a gente tem analisado, eu tenho tido cuidado da gente estabelecer um certo parâmetro de análise que diz respeito aos 5 aspectos das normas de... Opa, aqui meio que a bateria é fraca, qualquer coisa eu mudo um pouquinho de posição aqui para poder carregar e não cair a conexão. Mas eu estava dizendo para vocês, existem 5 formas de você analisar o tributo, que é justamente considerando a estrutura da regra matriz de incidência tributária. O primeiro aspecto que a gente sempre analisa de todo e qualquer imposto, e a gente veio analisando aqui no imposto federal, é justamente o aspecto material, né? Então, é o verbo, é o fato gerador, né? A hipótese de incidência que me autoriza a cobrança desse tipo de tributo. No caso do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, é justamente situações em que ocorra o quê? Situações que ocorram o quê? Renda produto e renda acréscimo, né? Renda decorrente do produto do capital do trabalho da combinação de ambos ou renda proveniente de acréscimos patrimoniais. Tudo bem? Mas, como eu disse para vocês, antes de analisar os outros 4 aspectos do imposto de renda, a gente precisa fazer referência ao fato de que a Constituição Federal ela estabelece 3 princípios específicos a regerem o imposto de renda. Isso não é incomum. Quando a gente estudou, por exemplo, o IPI, a gente viu que ele está sujeito a um princípio específico da seletividade, né? Que considera o fato de que, no caso do IPI, se o produto industrializado for essencial, né, na sociedade, a tributação dele deve ser reduzida. Ao contrário, se ele for supérfluo, a tributação dele pode ser majorada. Esse é um princípio que tem aplicação no IPI e também no ICMS. Então, é comum que a Constituição, né, ela estabeleça, por exemplo, ela estabelece progressividade para o IPTU, a gente vai ver, progressividade para o ITR. Então, existem situações em que a Constituição, além de estabelecer aquelas limitações constitucionais ao poder tributar, ao tratar de cada tributo em específico, ela cria princípios que vão condicionar a legislação e a aplicação daquele tributo. No caso do imposto de renda, ela fez referência a 3 princípios essenciais. Quais são eles? Para quem está tomando nota, né? O princípio da generalidade, o princípio da universalidade
e o princípio da progressividade. Então, quando a gente fala de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, a gente tem que saber que, segundo a Constituição, há um regime constitucional especial para esse imposto, que está ancorado em 3 princípios. Quais são eles? O da generalidade, o da universalidade e o da progressividade. O da generalidade quer dizer que todas as pessoas devem pagar o imposto de renda. Professor, mas isso é óbvio. A gente, quando estudou o princípio da igualdade e isonomia tributária, a gente percebeu que, de fato, deveria-se sim respeitar esse princípio, que, de uma certa forma, é decorrência do princípio da igualdade e da isonomia, no sentido de que todos devem pagar os tributos, desde que satisfaçam objetivamente aquelas condições. Isso não significa que, eventualmente, não possa haver uma isenção ou a concessão de um benefício fiscal. O que acontece? Essa regra ela foi criada dentro de um contexto. Até 1988, existiam pessoas, categorias de pessoas, que não pagavam imposto de renda. Né? Vocês podem até chutar, considerando o contexto político que a gente vivia. Você tinha os militares, que não pagavam imposto de renda, você tinha os magistrados e você tinha os parlamentares. Então, nem militar, nem magistrado, nem parlamentar pagava imposto de renda até 1988. E quando veio a Constituição de 1988, uma forma, né, de transformar essa regra da igualdade de maneira efetiva e de trazer uma atenção especial para o imposto de renda foi justamente ancorar esse imposto no princípio da generalidade, ou seja, todas as pessoas têm que pagar. Além do princípio da generalidade, você tem o princípio da universalidade, que significa que todos os ganhos estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda. Então, não só todas as pessoas, generalidade, como também todos os ganhos, todos os seus respectivos ganhos estão, sim, sujeitos à tributação. E um terceiro princípio que tem aplicação especificamente ao imposto de renda, segundo a Constituição, é o princípio da progressividade, que estabelece que os tributos, eles deverão, que o imposto de renda, ele deverá seguir uma regra capaz de tornar a sua cobrança mais justa, considerando a base de cálculo e as alíquotas que irão incidir sobre ele. Se a gente pensar em termos de pessoa física, a gente vai ver a progressividade aplicada em sua integralidade. Inclusive, embora a gente já tenha 4 faixas percentuais de alíquotas, né, a gente tem uma faixa começando em 7,5 e vai até 27,5. Alguns técnicos do Ministério da Economia, né, já advogam ainda, né, a ideia de criar uma 5ª faixa de alíquota, para ainda tornar esse princípio da progressividade ainda mais concreto na realidade brasileira. Então, elevando a última faixa do imposto de renda pessoa física para 35%. Então, você teria 5 faixas, né, de alíquotas passíveis de incidência. Se fala, por exemplo, numa renda superior, é o da progressividade, Alexandre. Né? Você tem os 2 últimos, tá bom, vamos lá. Professor, eu vou repetir todos os princípios. Agora que está chegando umas mensagens aqui, vamos lá. Professor, pergunta do Lucas, no princípio da universalidade, que todos os ganhos estão sujeitos ao imposto de renda, existe a possibilidade de fracionamento desse princípio, exemplo, investimentos de até... Sim, veja, a universalidade significa, né, a possibilidade de você tributar todo e qualquer ganho, acréscimo patrimonial. Não significa, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se conceder isenções e benefícios fiscais. Isso continua sendo possível, tá? Agora, a universalidade significa que todos os acréscimos patrimoniais poderão ser tributados. E eu não estou, ao afirmar esse tipo de situação, que eu não possa conceder, por exemplo, como você falou, algumas situações de isenção, tá? Ou de concessão de benefícios fiscais, que a gente pode comentar um pouquinho mais quando falar do aspecto quantitativo.
mas são duas coisas que aceitam aplicação concomitante, tá? A universalidade não implica necessariamente que o tributo tem que incidir sem possibilidade de isenção e benefícios fiscais pontuais. Agora uma pergunta aqui da Daniela. Princípio da universalidade. Todos os ganhos estão sujeitos ao pagamento do IR, não só todas as pessoas. Isso, as pessoas é o princípio da generalidade. Universalidade é todos os ganhos, generalidade é todas as pessoas. Portanto, mas também todos os ganhos. Perfeito. O princípio da progressividade, o imposto de renda deverá seguir uma regra capaz de tornar a cobrança mais justa. Perfeito. Considerando a base de cálculo, as alíquotas têm sido sobre ele. Isso, atualmente existem 4 alíquotas. A Daniele conseguiu aqui recuperar muito bem as ideias que eu tinha tratado. Vamos lá, Felipe. Professor, a progressividade está ligada ao princípio do não confisco? Veja só, a progressividade é justamente uma possibilidade de tornar a tributação mais justa, mais igualitária, mais isonômica. Então, quando você pega, por exemplo, uma faixa de renda, como, por exemplo, hoje, que R$ 1.903 já é uma quantia suficiente para você ser tributado a título de imposto de renda, e você pega, por exemplo, uma renda de R$100 mil, alguém que ganha R$2.000 e R$100.000, você tem uma disparidade muito grande. Se você aplicar uma alíquota linear para os dois, vamos dizer que você coloque 10%, é óbvio que quem ganha 100 mil vai pagar muito mais em termos quantitativos do que quem ganha 2 mil. 2 mil vai pagar 200 e quem ganha 100 mil vai pagar 10 mil. Então, em tese, quem ganha mais está pagando mais. Em tese, não. Objetivamente falando, é verdade isso. Só que, se você pensar em termos de progressividade, ela não é satisfeita por isso, pela seguinte circunstância. Ao você estabelecer uma alíquota linear de 10%, embora objetivamente quem ganha 100, no meu exemplo, pague R$10 mil e, portanto, um montante muito superior a quem ganha 2 mil, para quem ganha 100, sofrer o decréscimo na sua renda de 10 mil impacta muito menos, embora numericamente seja muito maior, do que quem ganha 2 mil e tem um impacto de 200. Porque quem tem esse impacto de 200 ganhando 2 mil, ele vai sofrer muito mais do que quem ganha 100 e impacta 10 mil. Então, diante dessa constatação, a ideia é estabelecer uma forma de tributação progressiva, em que você considere um percentual de alíquota à medida que a base de cálculo vai aumentando. Então, se para ganhos de 2 mil, você coloca uma alíquota mais camarada. Para ganhos de 30 mil, de 20 mil, de 10 mil, aí você vai subindo um pouco mais a alíquota, porque essas pessoas têm uma capacidade contributiva maior. Vamos lá. Pergunta do... Aí o que acontece? Quando talvez você... Eu já respondo a pergunta do Alexandre. O que acontece? Em razão da pergunta do Felipe, talvez quando você pensou no confisco, você esteja imaginando isso. Quando eu falei da possibilidade de aumentar ainda mais a alíquota, criar uma quinta faixa de alíquota no imposto de renda da pessoa física, chegando a 35%, aí você pode imaginar em termos, sim, confiscatórios. Isso vai ser um debate, né? Porque o Supremo, ele dificilmente, né, a gente pode olhar para a jurisprudência do Supremo e encontrar um critério para avaliar o que é confisco para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Embora o confisco seja, ou melhor dizendo, seja proibido a tributação com efeito confiscatório como uma limitação constitucional ao poder tributar, o Supremo nunca teve uma jurisprudência firme sobre se o confisco se analisa de maneira individual, ou seja, cada imposto, cada taxa, cada contribuição de maneira isolada, ou se eu analiso num contexto integral, somando todas as tributações. A ideia seria justamente da história do copo cheio, bem cheio, que só precisa de uma gotinha para transbordar, né? Não foi aquela gotinha que fez transbordar o copo, mas a gotinha em si ela é muito pouca diante da quantidade de água que tinha no copo.
Então, você pode pensar, por exemplo, hoje nos servidores públicos. Os servidores públicos hoje pagam a alíquota de até 27,5% de maneira progressiva, né? Grande parte dos servidores públicos, não todos naturalmente, mas uma parte paga 27,5% de imposto de renda da pessoa física, e essa mesma parte que está mais à elite do serviço público paga até 22% de contribuição previdenciária. Embora não seja uma contribuição nominal, né, porque há uma progressividade, então você vai subindo, à medida que você sobe na base de cálculo, você aplica uma alíquota diferenciada sobre a diferença, né, e não sobre o total. Quando se fala assim, eu vou pagar uma alíquota de 27,5%, significa que se eu ganho 100 mil, eu vou pagar R$27.500. Não é isso. Tá? Você vai pagando de maneira progressiva, existe um valor de isenção e tudo mais. Então, você pode sim analisar, diante de um contexto como esse, dos servidores públicos, que têm seus ganhos basicamente de efeitos salariais, pensar na possibilidade de um confisco. É possível você pensar nisso. A França, né, ela chega a tributar, por exemplo, de maneira proporcional, de uma alíquota progressiva, o imposto de renda numa alíquota máxima de até 55%. Né? Então, vejam que é bem pesado. Né? Mas não significa que você tem 55% dos seus rendimentos nominalmente recolhidos ao imposto de renda, e sim estabelecendo uma certa progressividade, tá? Considerando os níveis de isenção. Que é o que acontece aqui com a pergunta do Alexandre. Né? Gente, eu só vou me deslocar aqui para um outro lugar para ficar mais próximo de uma tomada, porque a bateria do celular está descarregando. Cadê o carregador do celular? Acho que está com a mamãe. Né? Deixa eu só fazer um tourzinho aqui. Só um instante. Estou procurando aqui o carregador do celular, porque senão desliga a... Carregador tá aí. Vou precisar dele. Que o Ministério Público de São Paulo era contra o rodízio que o Dória estava querendo fazer, e disse que eu vi hoje na Folha de São Paulo que o próprio MP agora quer. Em casa de gente que só tem advogado, todo mundo falando de direito ali. Pois é, vamos lá. Agora sim. Pronto. Vou mudar um pouquinho de posição aqui. E vamos lá. Eu estava falando para vocês da questão da progressividade. O que acontece? No caso da progressividade, você vai considerar uma alíquota maior a cada vez que você sobe um pouco na base de cálculo. Mas esses cálculos eles não são tão simples, porque você não considera um valor absoluto e nominal. Você considera, à medida que você vai subindo, você considera uma faixa de isenção que é para todo mundo. Por exemplo, se você ganha R$10 mil, você muito provavelmente já vai estar na escala do 27,5%. Muito provavelmente não, realmente você vai estar na escala do 27,5%. Mas a sua base não vai ser os R$10 mil, e sim aquilo que ultrapassar os 1.900. Então, vamos para deixar o cálculo bonitinho, R$2 mil é isento. Então, você não vai pagar imposto de renda sobre os R$2 mil, você só paga imposto de renda sobre os R$8 mil. Desses 8 mil, você tem uma escala. Aí, vamos imaginar, não é exatamente isso, mas é próximo a isso. De 2 a 3 mil reais, você pagaria 7,5% de imposto. Então, seria R$1.000, né? De 2 a 3 mil, R$1.000, você pagaria R$75 de imposto. Ainda sobra R$7 mil. Né? Aí, desses R$7 mil, tem que separar os limites das alíquotas, exatamente. Aí, desses R$7 mil, aí você tem mais 2 outras alíquotas para incidir. Tem mais uma alíquota de 15%, e mais uma alíquota de 22,5%, depois uma alíquota de 27,5%. Então, naquilo que passar de 5 mil,
incide 27,5%. Então, vai fazendo nessa proporção. Aí, o que é que acontece, né? Que é a pergunta pronta. Aqui o Érico já trouxe exatamente os cálculos exatos, né? E daí dá para você entender um pouco como é feito a matemática. Aí, o que é que acontece? Esse primeiro valor, né, utilizando, todos estão observando aí essa tabela que o Érico trouxe, esse primeiro valor aí, de 1.900, ele está totalmente defasado, que é o que o Alexandre levantou mais aqui acima. Por quê? Se você considerasse a inflação do período em que esse valor foi fixado, era para hoje esse limite de isenção estar em pelo menos R$ 5.000. Inclusive, tanto o Bolsonaro, que hoje é o presidente da República, quanto o Haddad, que concorreu com ele no segundo turno, chegaram a prometer na campanha que iriam aumentar o limite de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Então, esses valores aqui, ó, então, por exemplo, hoje, né, que todos esses valores aqui dessa tabela não incidiriam tributação nenhuma, zero. Então, se a gente considerasse, por exemplo, alguém que ganha 10 mil, num cenário em que esses limites de isenção tivesse sido refeito, R$ 5.000 não seriam tributados, porque estariam em isenção. E quem ganha 3 mil não tributaria. Quem ganha 4 mil também não tributaria. E quem ganha 10 mil, aí tributaria só 5 mil, que seria aquele valor que excederia o limite de isenção. E aí dentro de uma proporção de alíquotas, né? A ideia seria essa, e para compensar essa perda de arrecadação, por conta do aumento do limite da isenção, eles aumentariam a alíquota máxima, ou seja, criariam uma nova alíquota máxima de 35%. A ideia seria essa. Aí o que é que acontece? O Supremo já foi provocado no sentido de emitir uma opinião se essa não atualização desses valores, porque eles estão totalmente desatualizados, então eles estão tributando mais do que deveriam as pessoas, não seria uma tributação confiscatória. O Supremo manifestou dizendo que não iria se meter nesse tipo de situação e que não enxergaria nisso um confisco, né? Então, não vai ser pelo judiciário o caminho para mudar e para tornar mais justa essa tabela do imposto de renda pessoa física, né? E sim pelo meio político, seja o meio do Congresso Nacional, seja o meio do Poder Executivo. Certo? Entenderam esses três princípios, Francisca, tudo certo? Generalidade, universalidade e progressividade. Tudo bem? Então, com isso, gente, a gente consegue verificar, as condições materiais da incidência do imposto, tá? As bases econômicas, o fato gerador, está no artigo 43 do CTN, e a gente já verificou os três princípios específicos do imposto de renda: generalidade, universalidade e progressividade. Agora, eu quero falar do aspecto espacial, tá? A gente fala aspecto material, espacial, temporal e depois o pessoal aí quantitativo. Qual artigo, Daniela? É 43. Artigo 43 do Código Tributário Nacional, tá? Que a gente chegou a ler no comecinho da aula. Então, vamos lá. Aspecto espacial. Professor, qual é a renda que é tributada? É só a renda que é produzida no Brasil? Ou é possível que eu tribute a renda que, embora seja produzida no exterior, pertença a um brasileiro ou alguém que é residente ou domiciliado no Brasil? Quais são os critérios que eu utilizo em termos espaciais para tributar a renda produzida por brasileiro ou por residente no Brasil? Enfim, quais são os critérios que eu utilizo? Ou só aquelas que são produzidas necessariamente no território brasileiro? Existem todas essas possibilidades, e o que é que fez a opção que fez a legislação brasileira é por tributar toda a renda que é produzida por residente ou domiciliado no Brasil. Então, embora a renda possa ser produzida no exterior, se ela pertencer a um residente ou domiciliado no Brasil, independentemente da nacionalidade, quando eu estou falando residente ou domiciliado no Brasil, eu não estou falando de renda produzida por brasileiro necessariamente,
ela está sujeita à tributação do imposto de renda, certo? Então, a renda produzida por residente ou domiciliado no Brasil. Isso serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu sempre falo, né, o banco, instituições financeiras. É muito comum que instituições financeiras brasileiras, portanto, domiciliadas no Brasil, possuam filiais, agências no exterior e gerem lucro, gerem renda nesse território. Eles vão tributar esse valor aqui no Brasil? Vão sim, porque pertencem à matriz, pertencem a pessoas jurídicas domiciliadas aqui no Brasil. Agora, por exemplo, o caso do jogador Neymar. O Neymar é um jogador de futebol, mas ele é residente domiciliado onde? Na França. Então, ele tem os seus ganhos tributados na França e não no Brasil. Então, um executivo estrangeiro de multinacional que recebe o salário fora tem que pagar aqui, se ele for domiciliado aqui no Brasil ou residente aqui no Brasil, sim. Tá? Ele vai ter que pagar, ele vai ter que oferecer essa tributação aqui no Brasil. Agora, há situações em que, a depender da nacionalidade da pessoa, existe um tratado para evitar a bitributação. O Brasil tem 33 tratados vigentes para evitar a bitributação. Então, ganhos que são produzidos aqui no Brasil, embora por empresas ou pessoas residentes e domiciliadas aqui no país, elas são ofertadas à tributação apenas no país de origem dessa pessoa, tá? Eu sempre cito o exemplo de uma empresa belga. O Brasil tem um tratado para evitar a bitributação entre Brasil e Bélgica, o que significa que a riqueza que é produzida aqui no Brasil pode ser remetida para a Bélgica sem ser tributada a título de imposto de renda. Tá, já respondo a sua. Sem ser tributada a título de imposto de renda. Porque, em regra, quando você produz uma riqueza aqui no Brasil e vai remeter ao exterior, você paga 15% de imposto de renda na fonte. Então, a instituição bancária ela não faz a transferência desse valor se ela não retiver 15% desse valor. Agora, se existe um tratado internacional entre o Brasil e a nação sede dessa empresa que está remetendo ao exterior, aí é possível que não haja essa retenção e o valor seja ofertado integralmente para a tributação apenas no país sede, no país do exterior. Como o Brasil tem apenas 33 tratados sobre essa temática, é possível, sim, a retenção, a tributação produzida aqui, né, de pessoas que tenham, naturalmente, a residência ou domicílio aqui no Brasil, embora eles estejam remetendo esses valores para o exterior. Vamos lá. A pergunta do Felipe aqui. Professor, então, se eu mudei de país por causa de serviço, mas não realizei a declaração, esqueci o nome dela. Quando eu voltar, vou ser cobrado em relação a todo montante que eu trazer junto? Aí vai ser uma outra questão, né? Porque você vai ter que realmente fazer a declaração de que você está saindo, então, portanto, você não tem mais residência e domicílio aqui, então, portanto, você não vai ser tributado, tá? E aí vai depender da situação. Muito tem até um ex-aluno meu que também fez uma consulta a mim nesse sentido, que ele é sogro do genro. Não, sogro. O jogador de futebol que é o genro dele, né? Que é daquele jogador de futebol Lucas, né? Que joga no Tottenham. E ele estava preocupado com a situação assim. Ele vai encerrar a carreira uma hora ou outra e queria saber o que é que ele vai fazer, né? Como é que ele vai fazer para trazer os valores dele para cá. Veja, internalizar essa fortuna é uma coisa, né? No caso do jogador é uma fortuna mesmo, propriamente dito, né? E diferente é quando você, residente domiciliado aqui, tem que pagar o tributo, tá? São situações diferentes, né? Então, vai existir, a depender da legislação, da época em que acontecer isso, talvez o pagamento de algum tributo, né? Talvez o recolhimento de alguma taxa, de alguma coisa, ou então você mantém o patrimônio no exterior, que daí você não vai ser tributado por isso, porque o patrimônio já é existente. Sempre tem que lembrar
que o imposto de renda é uma variação. Então, se o patrimônio já é seu, né, não faz sentido você ser tributado por um acréscimo patrimonial que você não tem base antes, né? Já que não existia, vamos dizer assim, renda antes para efeitos de comparação, né? Então, da onde você ganha o seu salário? Vamos imaginar, se você vai para lá e realmente você consegue um patrimônio em volta, são seus investimentos e tal, então você não considera necessariamente o que você tinha antes para poder tributar, tá? Imagina o lobby que a Ambev fez para isso, hein? De quê? Da remessa ao exterior, não? Em que sentido, Lucas Guilherme, você está falando? Mas, enfim, pode comentar aí que daí a gente desenvolve, tá? Então, com relação ao aspecto espacial, vocês têm que ter atenção a esses detalhes. Sempre pensar o rendimento, não aquele rendimento necessariamente produzido no Brasil, mas você tem que considerar se a pessoa é residente ou domiciliada no Brasil, para daí sim você poder tributar, certo? O outro aspecto é o aspecto temporal, esse é mais simples. Em regra, mandar os recursos para a Bélgica sem pagar imposto. O que acontece? Não teve nenhum lobby específico da Ambev nesse caso, porque na época em que esse tratado foi realizado, foi na década de 60 e 70, né? É um tratado modelo, tá? Que foi aprovado pela Organização dos Países Desenvolvidos, né? OCDE, de Cooperação para o Desenvolvimento dos Países Desenvolvidos, né? OCDE, e eles têm um modelo, tipo um contrato de adesão, e eles distribuíram isso pelo mundo inteiro. E aí a maioria dos países que realizaram esse tipo de tratado realizaram dessa forma. E o Brasil fez na época da ditadura militar, quando ele queria atrair investimentos. Então a ideia seria realizar esses tratados para que investimentos do exterior viessem ao país e qual seria a atratividade desses investimentos virem ao país e por que essas nações incentivariam a fuga de capitais deles para o exterior, porque eles poderiam remeter de volta o lucro sem qualquer tributação para o país de origem. Então, a ideia era essa, era atrair investimentos e poderem remeter, em contrapartida, o Brasil permitiria que a remessa de lucros fosse feita sem qualquer tributação no país da onde surgiu a riqueza, no caso aqui, o Brasil. Então, a ideia era essa. Então, por exemplo, na Bélgica, existe uma empresa de cacau belga que investe lá no sul da Bahia, né, em Ilhéus, e ela produz chocolate aqui no Brasil, a partir do cacau brasileiro, e é uma das maiores empresas de chocolate do mundo. E a gente valoriza tanto o chocolate belga, mas na verdade o DNA é brasileiro, né? O cacau, ele é brasileiro, ele é produzido aqui no Brasil, né? Embora a marca seja belga, né? E assim tem com café, tem com chocolate, tem com papel, né? Grandes empresas de celulose aqui, finlandesas, italianas, enfim, normalmente países em que o Brasil tem esse tratado. Por exemplo, o Brasil não tem um tratado com os Estados Unidos. Então, aqui, se uma empresa americana oferir lucro, aqui no Brasil, ela vai ser tributada aqui e nos Estados Unidos, porque não existe esse tratado com os Estados Unidos. Então, depende da nação, do país sede e se tem tratado ou não com o Brasil. Tá? Outra questão, aspecto temporal. No caso do aspecto temporal, a tributação ela vai considerar o quê? Ela vai considerar um período de tempo. No caso do imposto de renda, pessoa física, eu considero um período de 1 ano. Então, o fato gerador ele sempre vai acontecer em 31 de dezembro daquele ano, mas considerando todo o ano civil. Então, por exemplo, agora, né, a gente está para pagar, deveria ter pago, né, o imposto de renda pessoa física em 30 de abril, é o prazo que normalmente, tradicionalmente é conferido, para um tributo que incidiu sobre todo o ano de 2019 e cujo fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2019. Em razão da pandemia, houve a extensão desse prazo
para até 30 de junho. Então, o pagamento está estendido. Mas o fato gerador ocorreu quando? Ocorreu em 2019. Mas em que data, em que momento? Em 31 de dezembro de 2019. E ele considera o quê? Todos os ganhos durante o ano de 2019. Então, por exemplo, se você tivesse tido um acréscimo patrimonial em março, gasto todo esse acréscimo patrimonial em abril, e quando chegasse em 31 de dezembro de 2019, você estava totalmente zerado, sem qualquer acréscimo patrimonial, ainda assim você pagaria o tributo, porque considera aquele período de 2019 os ganhos, e não necessariamente o retrato em 31 de dezembro, mas todo o período de 31 de dezembro, desculpa, do ano correspondente, né? Todo o período anterior, né, que compreende o ano correspondente. Há outras formas de tributação, por exemplo, pessoa jurídica, em algumas circunstâncias, algumas são anuais, mas em outras são trimestrais. A apuração ela é trimestral. Então, ao final de cada trimestre, há a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo. Então, no aspecto temporal, você pode ter essas duas possibilidades, ou uma cobrança anual ou uma cobrança trimestral, certo? Com relação ao aspecto pessoal, né, a gente viu, pode ser tributado, pode dizer, Lucas, não entendeu a questão temporal, do aspecto temporal? Isso, para algumas PJs são trimestrais. Isso, em alguns casos, tá? Porque o que acontece? Existem várias formas de apuração do imposto de renda pessoa jurídica. A gente vai ver, quando falar amanhã, das especificidades do imposto de renda pessoa física e do imposto de renda pessoa jurídica, que existe regimes de apuração. Por exemplo, empresas que apuram com o que a gente chama de lucro real e lucro presumido. Então, algumas empresas que fizeram a opção ou são obrigadas por lei a serem tributadas pelo lucro real, em regra, elas apuram o imposto de renda de acordo com um prazo trimestral. Entendeu? Então, o que acontece? Nessa circunstância específica, elas vão pagar a cada 3 meses. Agora, em regra, com relação às pessoas físicas, aí a apuração ela é anual e o fato gerador que se considera a data é como 31 de dezembro de cada ano. Embora o fato gerador ocorra naquele 31 de dezembro, o que eu quero sublinhar para vocês é que você considera todo o ano respectivo. Tudo bem? O aspecto pessoal, então, como eu falava, se ficarem com dúvida, por favor, comentem aí. O aspecto pessoal que eu estava falando diz respeito ao seguinte: no caso do aspecto pessoal, você vai ter tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica como sujeitos passivos desse tributo, tá? Então, é indiferente, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. E que pessoa física e que pessoa jurídica? Como eu sublinhei lá no critério espacial, né? É a pessoa física ou a pessoa jurídica o quê? Residente ou domiciliada no país, tá? Então, só a pessoa física e residente ou domiciliada no país é que paga o imposto de renda. Não é um critério diferenciador o fato de ser brasileiro. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma regra que considera a nacionalidade. Então, para que eles pudessem evitar os planejamentos tributários que eram realizados e diminuir a sonegação e a evasão fiscal, o que é que eles fizeram? Eles tributam todo o americano, não importa onde ele está. Se for americano, vai pagar imposto de renda. Agora, aqui no Brasil, essa regra não existe. Não é todo brasileiro que paga imposto de renda. Ele precisa ser, além de brasileiro, residente domiciliado no Brasil. Ou ele pode ser estrangeiro, não importa. Mas se ele for residente ou domiciliado no Brasil, ele vai pagar o tributo. Isso serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica for ter sede nos Estados Unidos, ter sede na Alemanha, na Espanha, em Portugal, vai pagar imposto de renda aqui, vai se tiver uma agência, uma filial dessa empresa estrangeira aqui no Brasil. Isso já é suficiente para gerar a tributação. A única hipótese dessa empresa residente e domiciliada aqui no Brasil, com a filial, com a agência, embora a matriz esteja no exterior, não pagar esse tributo, é existir entre o Brasil e o país sede dessa empresa um tratado para evitar a bitributação. E aí, nesse caso, o Brasil abre mão
abdica do seu poder de tributar e deixa com que a empresa remeta esse lucro para o exterior e seja lá tributado. Certo? São 33 tratados que o Brasil assinou com os países sobre essa matéria. Tudo bem? E para finalizar, o aspecto quantitativo. E aí eu vou considerar o quê? A base de cálculo e a alíquota. Como eu falei para vocês, eu vou destrinchar melhor na aula que vem. A base de cálculo, ela é justamente, o sujeitativo é a União, perfeito. Né? A gente está falando de um imposto federal, sujeitativo é a União. A base de cálculo com relação, por exemplo, à pessoa jurídica, ela varia bastante, a gente vai explorar isso amanhã, porque vai depender do regime de apuração desse imposto, se for presumido, se for lucro real. Assim como as alíquotas, ela também vai variar bastante considerando esses regimes de apuração. Professor, se não houver um tratado, irá ocorrer a bitributação e não há nada a ser feito a respeito. Perfeito. Os dois países são soberanos e eles podem tributar tanto na origem do rendimento quanto na fonte da sede da empresa. Então, se não houver tratado, haverá sim a bitributação. Tá? São países soberanos e exercem seu poder de tributar. Então, com relação ao aspecto quantitativo da pessoa jurídica, a gente explora melhor na aula que vem, que mais popularmente conhecido como amanhã, que a gente explora um pouco essa questão da base de cálculo e das alíquotas. Com relação à pessoa física, a gente já pode tratar hoje, porque ela é mais simples. Sim, vamos disponibilizar sim. O Lucas está gravando e a gente vai disponibilizar o link da aula. Professor, pode repetir essa da questão da PJ em relação à sede? O que acontece? A sujeição passiva é tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Mas que pessoa jurídica? Só uma pessoa jurídica brasileira, constituída ou com a maioria do capital brasileiro, professor? Não. Qualquer pessoa jurídica, inclusive estrangeira, que tenha ao domicílio aqui no Brasil. Então, se ela tiver alguma filial constituída segundo as leis brasileiras, o faturamento dessa empresa, o lucro dessa empresa vai ser oferecido à tributação aqui no Brasil. Esse lucro só não vai ser tributado no Brasil se o país sede dessa empresa estrangeira tiver um tratado internacional para evitar a bitributação entre o Brasil e esse país. Aí o lucro dessa empresa vai ser tributado totalmente no país sede, no caso no exterior, que tem esse tratado. Se não, a tributação ocorre aqui no Brasil mesmo. Certo? Então, ter domicílio ou não significa sede, nem ser matriz, nada. Basta ter um domicílio ou residência aqui no Brasil, que já é possível haver a tributação, ainda que esse valor seja gerado no exterior. Aí o valor gerado no exterior necessariamente tem que ser da empresa brasileira, né? Porque eu não posso tributar a matriz de uma filial. Por exemplo, a Apple, vamos dizer que a Apple tem uma filial aqui no Brasil, eu vou tributar os rendimentos da Apple da matriz, não faz sentido nenhum. Mas as empresas brasileiras, instituições financeiras, a Petrobras, elas oferecem os valores de lucros do exterior para tributação aqui no Brasil. Certo? E para finalizar, o aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota, eu falei para vocês, para a gente centrar nossa análise hoje na tributação da pessoa física. A gente já falou das alíquotas, o Érico já postou aqui as bases de cálculo, mas eu queria sublinhar o seguinte: no caso da pessoa física, existe toda uma legislação que reduz a base de cálculo basicamente em 3 situações. Quando eu tenho gastos com saúde, gastos com educação e gastos com previdência complementar. Então, os valores que eu gasto com saúde, eu posso deduzi-los de maneira integral da minha base de cálculo do imposto de renda. Então, se eu imaginar que eu ganho R$100 mil no ano base lá, e a isenção seja de R$1.903, eu tiro esses R$1.903, que é a isenção, então, para arredondar, eu coloco 2.000, então eu vou oferecer a tributação R$98 mil nas alíquotas progressivas que estão estabelecidas pela legislação. Mas, se eu eventualmente tiver gasto naquele ano
50 mil reais com tratamento médico, por exemplo, eu posso abater integralmente esse valor da minha base de cálculo do imposto de renda. O que significa, nesse meu exemplo, ao invés de oferecer 98 mil a tributação, eu ofereceria apenas 48 mil. Porque eu abateria da minha base de cálculo 50 mil, que foram os gastos com saúde. Ah, professor, eu também sou estudante, pago a universidade e a universidade me demanda um custo anual de pelo menos aí uns 20 mil reais. Eu posso deduzir também esse valor integralmente da minha base do imposto de renda, né? O Guedes está querendo tirar as isenções. Veja que há um movimento, né, de tributar a classe média, né? A imposto sobre movimentação financeira, retirar as isenções do imposto de renda, aumentar a alíquota máxima do imposto de renda, mas não se fala, né, ao mesmo tempo, em possibilidade de empréstimo compulsório nem imposto sobre grandes fortunas, né, que naturalmente tem muito mais capacidade contributiva do que a classe média. Mas, enfim, vamos analisar as regras que temos hoje, né, e que eu acredito que devam ser permanentes por um bom tempo. Com relação à saúde, já tem um limite. Aí eu já não posso usar todos os valores de gastos com educação, melhor dizendo, com saúde não, com educação. Com saúde é ilimitado, com educação não. Se eu tiver gasto 20 mil reais com educação, há um limite, né, que é próximo ali 3.600, 3.500 reais. Então, dos meus 98, eu deduziria, além dos 50 com saúde integral, eu deduziria ainda mais 3.500 com educação. Aí vamos dizer que eu tenha 1 ou 2 filhos, aí eu ainda posso deduzir um certo valor a partir desses filhos. Então, são meus dependentes. Aí vamos dizer ainda que eu invisto em previdência privada. Eu posso deduzir até 12% da minha renda com previdência privada. Então, eu posso investir até 12 mil reais e eu vou deduzir esse valor da minha base do imposto de renda. Então, se eu deduzo 50 mil de saúde, 3, vamos arredondar para 3 com educação, 12 com previdência privada. Então, já vai aí, quanto? 15 com 50, 65. Né? Mais o limite de isenção 2 mil e mais 3 mil de dependentes, eu vou para 70 mil e minha base de imposto de renda, considerando uma base de ganhos de 100 mil, reduz para 30 mil. Tá? Sempre a classe média que paga a conta. Pois é. Precisa se organizar melhor, né? A previdência não, é 12%. Então, por exemplo, se eu ganho 15, se eu ganho 100 mil, eu posso investir até 12 mil em previdência complementar, que eu vou deduzir os 12 mil. É claro que eu, individualmente, posso querer investir mais. Problema nenhum. Mas, para efeito de dedução do imposto de renda, é 12 mil da sua renda. É 12% da sua renda, que no caso do meu exemplo, 100 mil, seria 12 mil reais. Professor, você tem algumas questões sobre esses impostos que você já deu, que podem preparar a gente para a prova? Eu vou fazer uma revisãozinha, tá? Mais para frente, né? Porque eu tinha marcado no calendário a prova, eu preciso ver porque a faculdade ela estabeleceu um calendário novo agora para as provas D2 e D3. Então, todas as unidades têm um calendário de prova. Então, eu preciso ver quando vai ser a prova de vocês para fazer as alterações no Life e daí a gente programa uma revisão antes disso, tá? Só temos mais 6 aulas. Então, ótimo. A gente termina imposto de renda, fala de imposto de municipal e estadual e daí faz a revisão, tá? 6 aulas você fala... porque, por exemplo, hoje foram 2. São mais 3 dias de aula ou são mais 6 dias de aula? 6 dias, então, é o suficiente. Tá? Talvez o dia 12 ou 11 seja a prova, não é isso? Tem que dar uma olhada direitinho. Acho que a prova vai até dia 11, se eu não me engano. Mas a gente ajusta isso aí, tá? Teremos tempo suficiente para fazer uma revisãozinha sobre essas questões, tá? De tributos e tal.
Normalmente, o que é que eu faço? Nas objetivas, né, eu olho as provas de concurso de OAB. E nas subjetivas, que vai ser o caso agora, né, eu pego a questão conceitual e de características do tributo. Por exemplo, se fosse para a aula de hoje de imposto de renda, eu poderia perguntar quais são os princípios constitucionais que regem o imposto de renda. Aí você falaria generalidade, universalidade e progressividade. Poderia perguntar qual o conceito de renda. Você falaria de renda produto e renda acréscimo, né? Poderia perguntar quais são as pessoas que estão sujeitas ao pagamento de imposto de renda. Você falaria pessoa física e jurídica, desde que residente domiciliada no Brasil. Ou poderia falar, explica o princípio da progressividade, qual a diferença do princípio da generalidade e universalidade. Seriam questões assim. Provavelmente, tá, Lucas? Eu acho que sim. Eu imagino que a quarentena não vai acabar, né? Então, seria temerário talvez voltar aí para juntar todo mundo para fazer uma prova. Então, provavelmente a gente faz pelo Google, tá? Eu até pensei de repente fazer oral em grupo, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre a docência e tem uns professores amigos meus de outras universidades que fizeram essa opção. Eles reuniam grupos, né? E aí faziam questões subjetivas por vídeo, chamado de vídeo, e daí os grupos respondiam. Mas é só uma opção, né? Que não é nada oficial da faculdade, tá? Muito provavelmente vai ser pelo Google Formulário mesmo. Se houver a possibilidade, a gente pode pensar numa outra forma. Prova oral. Eu lembro, acho que eu fiz uma prova oral na faculdade e me deu um branco. E eu fiz individual, né? Nunca fiz assim coletiva, né? A ideia era fazer coletiva. Mas eu nunca fiz prova oral coletiva. E eu lembro que quando eu fiz uma prova oral, me deu um branco. Numa das coisas eu tirei, era para eu ter tirado 10 assim e tirei 8. Por dar um branco na hora, o professor ficava olhando para mim, sabia que eu sabia, mas eu não dei um branco, fiquei nervoso também. Mas a gente vai testando, né? É, funciona legal. Pois é. A questão é de correção, né? Eu não sei se ele consegue corrigir rápido como ele corrigiu as objetivas, né? Que você colocava o gabarito, ficava fácil. Mas na subida, o que a pessoa escreve, né? Então, de repente, se ela coloca com um erro de digitação, alguma coisa assim, aí tem essa questão. E na prova oral da PFN, Ivan pergunta aqui. Na minha época, né, faz o quê? Faz 12 anos que eu sou procurador da Fazenda. Na minha época não tinha prova oral no concurso. Acabou, acho que de uns 10 anos para cá, de uns 5 anos para cá, que instituiu a prova oral. Aí, na minha época, eu me livrei, né? Eu fiz só a objetiva, a subjetiva e os títulos. Depois tinha investigação social. Na época não tinha prova oral. Professor, passa como se fosse uma atividade, a gente entrega no Classroom. É uma boa também, né? É interessante. Estou aberto a sugestões, mas veja, como eu falei para vocês, a prova oral e as sugestões, eu preciso ter o respaldo da coordenação. A princípio, a coordenação não falou nada a respeito que ele poderia ser aberto dessas formas e tal. Normalmente, eles exigem que tenha um número de questões X, Y, Z, de uma certa forma e tal, então a gente tem que seguir esse padrão. Então, vamos aguardar como é que isso vai ser definido e a gente provavelmente, né, necessariamente, melhor dizendo, vamos seguir o padrão da faculdade. Se houver essa possibilidade, a gente faz. Por mim, tá? Isso. Só a parte de tributos em espécie, tá? Só a parte de tributos em espécie. Aquela parte, a primeira parte, né, do nosso curso não cai. Só impostos federais, estaduais e municipais. Hoje não, amanhã a gente acaba os impostos federais. Eu ainda vou falar ainda de imposto de renda. Uhum. Vamos lá. Para a prova,